Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Essa é a última aula do curso e hoje vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono para atletas. A ideia aqui é mostrar uma série de possíveis intervenções que vocês podem utilizar junto com seus atletas. Não é possível utilizar todas elas para todos os atletas, porque vocês vão ver que são muitas. Na verdade, aqui são opções para vocês descobrirem, junto com o seu atleta que tem alguma dificuldade de dormir, de ter um bom sono, quais que vão melhor se adequar a ele e que vão surtir um efeito melhor no manejo dos problemas de sono. Tá? Então, vamos começar. A primeira coisa, e talvez uma das mais importantes aqui, é ter uma rotina de sono. Quando a gente fala em rotina de sono, não é só o horário de dormir, que obviamente tem que ser mais ou menos o mesmo horário toda noite, né, para você ter uma rotina. Mas também é o que acontece antes de dormir. Então a rotina de sono pode começar com um banho morno, seguido de um chá de camomila, por exemplo. A rotina do sono pode incluir uma leitura, tá? Ler um livro de ficção. Aqui é sempre bom comentar que não é indicado ler um livro técnico ou estudar, né? Porque quando você começa a descobrir muita informação e fazer links dessa informação com outras que você já tem, você pode ficar num estado de mais alerta, né? Isso dificultar o seu sono. Mas uma rotina que te acalme, que te prepare para uma boa noite de sono. Tá? Então essa é a primeira dica de higiene do sono. Uma rotina de sono basicamente no mesmo horário todas as noites, inclusive em finais de semana. A segunda coisa é não ir para a cama sem sono. Tá? A ideia é que você pareie, seu cérebro associe a cama com um local de calma, de descanso, um local para dormir. Então, se você fica deitado na cama sem sono, ali 15, 20, 30 minutos, pensando no que tem que fazer amanhã, pensando nisso, naquilo, seu cérebro acaba associando a cama como um local de fazer um planejamento para o dia seguinte, um local de resolver problemas, e vai ser sempre uma tendência de você ficar mais alerta quando deita a cama. Então, se deitou e o sono não veio, né, foi para a cama, o sono foi embora, passou, você está ali há 15 minutos, o ideal é que levante, vá para outro cômodo, volte para alguma rotina, uma leitura de algo breve, escutar uma música calma, alguma coisa que te acalme. E aí sim, quando o sono bater novamente, aí volta para o quarto, deita e vai dormir. Outro aspecto importante é tentar acordar sempre no mesmo horário, incluindo finais de semana. Tá? Assim como a gente precisa de uma rotina para dormir, também tem que ter horário de rotina para acordar. Senão a gente acaba se perdendo nesse nosso ciclo de sono e vigília. Outro aspecto aqui, tentem não usar o botão soneca. Tá? Eu sei que tem muita gente que está acostumada a fazer isso, mas se você acordou e está precisando de mais sono, é porque está faltando tempo de sono. Tá? Então não vai adiantar ficar no soneca, na verdade você vai ter até os últimos momentos de sono mais intercortados ali, vai ser pior. Tá? O ideal é que você, caso precise acordar em determinado horário, até use um despertador de luz, né? Tem alguns despertadores que ao invés de som, ele começa a emitir uma luz mais fraca que vai ficando cada vez mais forte conforme chega próximo do horário de acordar, quando aí sim a luz vai estar mais forte e você acorda mais naturalmente. Alguns desses têm até alguns sons de pássaros cantando, por exemplo, é uma forma mais adequada de acordar. Mas basicamente, precisar bater o soneca uma, duas, três vezes é sinal de que você deveria ter ido dormir mais cedo. Cuidado também com as sonecas, tá? Apesar da soneca poder ser benéfica em muitos casos, ela tem um horário e uma quantidade adequada para cada pessoa. Se você for sempre tirar a sua soneca mais do meio para o fim da tarde ou uma soneca muito longa, isso pode prejudicar o seu sono à noite, principalmente aquele tempo necessário até pegar no sono depois que você deitou na cama. É lógico que algumas pessoas que tenham às vezes um tempo restrito de sono à noite até precisam da soneca. Tem muitos atletas que tiram sonecas inclusive mais longas, às vezes 2 horas. Mas são atletas de alto nível com um treino muito intenso e que provavelmente não é o que se encaixa para a maioria
das pessoas, inclusive para a maioria dos atletas. Lembrar que a cama é um local reservado para dormir e para sua intimidade. Então, assim, ficar mexendo no computador, fazendo trabalho, lendo, assistindo TV na cama, novamente, o seu cérebro vai fazer um pareamento de que aquele local é um local para ficar trabalhando, estudando, para ler, e não o local de sono como deveria ser o adequado. O ambiente do quarto também é importante, tá? O quarto ele tem que ser escuro, então é bom ter um blackout, alguma coisa que possa escurecer bem durante a noite. Tem que ser um quarto silencioso, tá? Para você ter uma qualidade melhor de sono. E fresco, né? Mais frio, tá? Então o quarto, na verdade, ele tem que lembrar uma caverna. Evitar a luz azul de noite, tá? A luz azul ela é emitida por todas as telas, a luz artificial, no geral, emite essa luz azul. E a frequência de luz azul, ela inibe a produção da melatonina, o hormônio do sono. Então, acaba fazendo um descompasso ali do ritmo circadiano. Então, o ideal seria fazer um electronic sunset. O que é isso? No momento em que o pôr do sol ocorreu, ou seja, ficou noite, você desligar os eletrônicos, tá? Sei que isso não é muito factível para todos, mas se necessário usar um computador, fazer algum trabalho, alguma coisa, use um filtro à noite, né? Um filtro de luz laranja, que é aquele filtro que deixa, de luz azul, desculpe, que é aquele filtro que deixa a tela alaranjada. Tá? Porque daí não vai ter emissão da luz azul, que é essa luz que dificulta bastante a produção de melatonina. Outra opção é usar um óculos laranja, que daí vai te proteger não só de tela, mas de luz artificial, né, das lâmpadas. Pode-se usar também lâmpadas inteligentes, que você regula a tonalidade, a intensidade da luz também, podendo deixar uma lâmpada mais quente, né, mais alaranjada, avermelhada para de noite e com uma intensidade mais fraca. E também lembrar aqui que aparelhos eletrônicos possivelmente eles interferem de outras formas também. Então, se mesmo com esses cuidados tiver ainda alguma dificuldade, é possível testar. Desligar o Wi-Fi à noite, e é sempre bom evitar deixar o celular ligado na sua mesa de cabeceira. Deixar ele mais longe, de preferência em outro cômodo, ou até no modo avião. Em contrapartida, pela manhã a gente precisa de luz, a gente precisa dessas dicas externas, né? Desses estímulos externos para regular o nosso ritmo circadiano. Então, o ideal é que você se exponha à luz nas primeiras horas do dia, para que você consiga pegar tanto a retina quanto até o corpo, a pele, pegar aquele sol mais fraquinho que vai ficando mais intenso com o passar das horas pela manhã. Então, se conseguir pegar ali uma horinha, primeira hora de sol da manhã, seria ideal. Quando isso é possível, é perfeito. Outra coisa que pode influenciar negativamente no sono é o estresse. Então, sempre lembrar do manejo de estresse, né? Seja com yoga, meditação, tem os binaural beats, né? Que são aquelas frequências que se usa no fone de ouvido, que cada lado tem uma frequência específica, e pela diferença das duas frequências se forma a frequência-alvo que a gente quer, né? Então, tem até estudo com jogadores de futebol juvenis que utilizaram essas frequências à noite para dormir, de forma que simulava a frequência do cérebro nos ciclos de sono à noite, e houve melhora na qualidade de sono e nos índices de fadiga e cansaço durante o dia. Então são opções também um pouquinho mais refinadas, talvez, mas que podem surtir um bom efeito também no sono. Lembrar de ter um colchão, um travesseiro, um lençol confortável, né, que chame ali para dormir, né? Isso também pode fazer toda a diferença. E aqui falando de nutrientes, né, o que envolve alimentação, suplementos fitoterápicos, né? Isso daqui seria quase um capítulo à parte, né? Mas o mais importante é entender a relação desses nutrientes com o nosso relógio interno, né? Quais deles auxiliam a promover o sono, por exemplo, quais deles prejudicam o sono e auxiliam talvez a vigília. Tá? É importante lembrar que no uso de suplementos, fitoterápicos, chás, é interessante consultar a lista da UADA, porque é possível que alguma coisa ali de suplementos possa ser proibido. E também lembrar que alguns nutrientes podem auxiliar no sono, alguns chás, por exemplo, mas se você beber muito chá próximo da hora de dormir, pode ter vontade de urinar à noite, vai acordar, isso vai prejudicar um pouquinho o teu sono.
Então, esses cuidados aqui são interessantes sempre observar. Bom, mas entrando aqui especificamente nos nutrientes. Carboidratos, tá? Carboidrato de alto índice glicêmico, ele aumenta a quantidade de triptofano circulante e, portanto, de melatonina, subsequentemente, melhorando a qualidade do sono e a indução do sono. Tá? Isso daqui é recomendado que se faça a refeição rica em carboidrato de alto índice glicêmico mais ou menos 4 horas antes do horário de dormir. Lembrando que às vezes refeições mais pesadas ou muito salgadas próximo do horário de dormir podem também prejudicar o sono. Então isso é muito interessante observar individualmente. Dos suplementos, né? Falando especificamente aqui da melatonina, né? O quanto de melatonina pode ser utilizado, tá? Eu acho mais interessante a gente trabalhar a melatonina através do ajuste do ritmo circadiano, né? do ciclo sono-vigília. Então, exposição à luz de dia, evitar a luz à noite, alimentação em horário adequado, exercício em horário adequado, né? Assim a gente vai conseguir produzir de forma adequada a melatonina e inibir ela de forma adequada no período de vigília. Porém, em momentos específicos, pode ser bem útil o uso da melatonina. Nesses casos, a gente utiliza geralmente até 5 mg por noite, tá? Para muitos atletas aí, a partir de 0,5 já pode fazer algum efeito e para a maioria deles, por volta de 2, 3 mg, já faz um efeito legal para induzir o sono. As proteínas ricas em triptofano também podem ser utilizadas à noite, né? O leite é a mais famosa, né? Que o triptofano, como precursor da serotonina, e a serotonina é importante para a produção de melatonina, acaba auxiliando bastante. Então, essas proteínas podem ser encontradas também em frango, peixes, ovos, né? Feijão. Então, são alguns alimentos aí que podem ser utilizados mais para o fim do dia e início da noite. O suco de ginja também pode ser útil para melhorar a qualidade de sono e a duração de sono, né? A ginja é a cereja ácida, né? A cereja azeda, e ela também aumenta os níveis de melatonina de uma forma mais natural através da alimentação. Kiwi também, tem estudo que mostra que o consumo de 2 kiwis 1 hora antes do horário de dormir melhora a qualidade de sono também, também por conta de um maior nível de melatonina com o consumo de kiwi e de folato, né? Que a gente até tem folato bastante aí na alimentação, mas geralmente em alimentos cozidos que acaba perdendo um pouquinho a propriedade. Então o kiwi tem essa vantagem aí também de disponibilizar o folato cru, né? As vitaminas do complexo B, elas também ajudam na produção, manutenção da melatonina, podem auxiliar no sono, principalmente se é um atleta às vezes com falta de vitamina B, pode ser interessante utilizar. E o magnésio da mesma forma também melhora a produção de melatonina, também é uma opção para se usar mais no final do dia aí para melhorar a melatonina circulante e consequentemente o sono. Alguns cuidados, né? Talvez o principal seja evitar cafeína. Então, quem gosta de um cafezinho, a orientação é que tome até depois do meio-dia, máximo até 2 da tarde, principalmente porque algumas pessoas acabam metabolizando ela de forma mais lenta e a meia-vida acaba sendo bastante longa. Então, às vezes a cafeína que você tomou no meio da tarde, final da tarde, vai estar fazendo efeito lá à noite quando você está querendo dormir. Cuidado com o álcool à noite também, tá? O álcool, apesar de aparentemente às vezes ele melhorar um pouco a indução de sono, algumas pessoas sentem aquele relaxamento e acabam adormecendo, talvez até de uma forma um pouco mais fácil. Porém, a pessoa acorda depois, né? Acorda geralmente com sede e o álcool ele prejudica a segunda parte do sono, né? A pessoa acorda de noite, acaba dormindo menos, demora para dormir de novo e acaba faltando principalmente o sono REM, que a gente sabe, né? Já viu nas outras aulas a importância dele para os atletas para o aprendizado motor, por exemplo. Evitar a nicotina também, que também pode prejudicar a qualidade do sono. E observar os efeitos do exercício físico realizado à noite. Eu sei que muitos atletas vão e precisam fazer exercício físico à noite. Nos estudos, geralmente a conclusão é que não há evidências de que o exercício feito à noite prejudique o sono,
mas é claro, assim, é cristalino que para muitas pessoas há essa dificuldade de dormir, tanto pela temperatura corporal quanto pela liberação hormonal, depois de uma sessão de exercício mais intenso, de tardezinha ou principalmente à noite mesmo. Tá? Então aqui tem todas aquelas dicas que a gente já deu de higiene do sono, e se mesmo assim o atleta tiver dificuldade em dormir, algumas outras coisas que podem ser feitas são um banho mais morno para frio, né? Para realmente diminuir a temperatura do corpo, talvez o ar-condicionado um pouquinho mais gelado no quarto, e eventualmente o uso de suplementação para induzir o sono, né? A melatonina pontualmente pode ser utilizada também. Tá? Então aqui a ideia era mostrar algumas estratégias, as principais estratégias aqui que a gente utiliza com atletas para produzir uma boa qualidade de sono, para ajudar o atleta a ter um sono reparador e, consequentemente, uma melhor performance. Eu repito mais uma vez, é impossível fazer tudo isso para todos os atletas. O que a gente precisa aqui é identificar junto com o atleta, tá? Isso é muito tentativa e erro, o que ele consegue ajustar na rotina dele mais facilmente e que traz um bom resultado. Tá? Talvez com uma ou duas intervenções dessas que eu apresentei aqui hoje, já regule o sono do atleta, ele fique totalmente satisfeito com a qualidade de sono dele. Tá? Às vezes não é tão fácil. Então aqui são várias estratégias para vocês terem na bagagem e poder utilizar elas quando acharem necessário. Muito bem, pessoal, essa aqui foi a última aula do curso. Espero que tenha sido proveitoso, que todos consigam pôr em prática isso e ter um bom resultado com seus atletas. E eu deixarei ainda no final aqui do curso mais um vídeo, que é um apanhado geral, um resumo do que a gente falou durante essas aulas todas do curso. Um abraço e até a próxima!